E aí, galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí, tentando entender aí o funcionamento de redes neurais, né? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, de vez em quando a gente vê aí falando na mídia, na internet, em qualquer lugar, inteligência artificial, chat GPT e por aí vai. E aí foi que eu cheguei na tal da rede neural, né? E aí eu fui pesquisando, pesquisando, aí eu cheguei nesse tutorial aqui, recomendo, Neural Networks, desse canal Trevor Brown. Até hoje eu acho que é talvez o melhor aí, série de vídeos sobre Deep Learning que tem no YouTube. Você pode pesquisar outros também, mas esse aqui eu recomendo. Aí eu cheguei nesse vídeo aqui porque o que eu queria? Eu queria entender o funcionamento por baixo de uma rede neural, como que é implementada, né? Eu cheguei nesse vídeo desse rapazinho aqui, que ele implementa uma rede neural em Python, usando a biblioteca do NumPy, né? Então eu pensei assim, vou fazer uma também, tentar entender o funcionamento, aprender os cálculos por trás de uma rede neural. Aí sim, obviamente, eu sei que existem bibliotecas como, por exemplo, a TensorFlow, né? Eu acho que é do Google, não sei. Acho que a TensorFlow é do Google. Tem a Scikit-learn também, que é muito legal. Você tem vários algoritmos, além de redes neurais, você tem outros algoritmos para você treinar modelos, mas o meu objetivo era entender como que funciona a rede neural em específico, certo? Então eu olhei o vídeo dele, eu tentei, copiei o notebook dele e fiz algumas modificações, traduzi e tal, e fiz meu próprio notebook. Essa rede neural que ele desenvolveu é para resolver esse problema aqui. Deixa eu pegar aqui o overview. É uma competição do Kaggle.com. O Kaggle.com é uma comunidade de entusiastas, né, vamos dizer assim, de data science, ciência de dados, que tem aí aqui você tem várias competições, você tem base de dados que você pode baixar, você pode aprender, tem alguns cursos aqui também, tem alguns códigos de outras pessoas, outros desenvolvedores, você pode pegar também, você aprender. E dessas competições que você não ganha nenhum prêmio, é basicamente uma competição para você aprender. Tem algumas que você consegue ganhar prêmios também, mas essa aqui em específico é considerada o Hello World de redes neurais, vamos dizer assim, né? É, então, se você quiser dar uma olhada, quiser ver como que funciona, tem aqui um overview da competição, vou estar deixando o link aí. E aqui estão os dados que a gente vai utilizar. A gente tem o train.csv, que é a nossa base de treino, e o teste. Aí eu esqueci de falar sobre o que é essa base de dados. Isso aqui é um reconhecedor de dígitos escritos à mão. Então a gente tem várias imagens de números, né, escritos à mão. Igual tá básico mais nessa imagem aqui, eu não sei se dá para ver direito. São várias imagens com fundo preto, com dígito escrito em branco, né? Então, tudo em preto e branco, de uns dígitos, assim, várias pessoas escreveram e eles guardaram essas imagens, essas fotos, em uma base de dados. E a gente pode treinar uma rede neural com isso daqui. Essa base de dados aqui do treino, a gente tem 785 colunas. A primeira coluna é uma etiqueta que guarda o nosso número, qual o número que está representando essa imagem, e os outras 784 colunas são pixels, né? É tudo número de pixel que guarda o valor da cor, né? A cor vai de 0 até 255, porque é, na, na padrão RGB, né, a gente tem de 0 a 255 possibilidades, né? Quer dizer, 256 possibilidades que vai, ou seja, de 0 a 255, sendo 0 o preto e 255 o branco, né? Quando a gente está falando de escala de cinza aqui, seria
intermediário ele seria um cinza, né? E aqui, se a gente for ver aqui, eu acho que aqui ele mostra. Tem 42 mil fotos, né? Então tem bastante coisa que vai treinar uma rede neural. E essa base de teste aqui, para a gente, depois que a gente treinou, a gente testar com algumas fotos que ela não viu ainda e ver se ela aprendeu, né? Qual a precisão da nossa que ela está obtendo para a gente poder depois submeter aqui os nossos resultados. Eu já submeti o meu aqui, como eu falei, há 2 anos atrás, ó, consegui 87,6. Né? Aí depois um mais recente que eu tentei de novo conseguir com essa mesma rede neural 91,5. Ah, mais ou menos, né, se forem ver aqui o ranking aqui, né, tem gente que já conseguiu 100%, né, mas o meu objetivo mais era entender o funcionamento da rede neural. Se eu quisesse mesmo conseguir scores altos, eu provavelmente utilizaria uma biblioteca dessa aqui, que tem toda uma equipe, né? Se eu fosse tentar implementar uma biblioteca dessa do zero, provavelmente ia demorar bastante tempo, primeiramente, mas eu não tenho uma equipe para poder estar sempre atualizando, estar sempre melhorando o código, né? Estar sempre fazendo das melhores práticas, né? Que eles falam, né? Então, tá, esse código aqui, esse notebook, ele é mais para a gente aprender, né? A gente entender como funciona aí uma rede neural e tentar implementar da melhor forma possível aí, certo? Então eu peguei lá o código aqui do Samson Zeng e traduzi ele primeiramente e coloquei algumas observações, algumas introduções para poder contextualizar, para poder talvez compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, eu acho que é sempre legal. Então, também fiz essa parte. Então, vamos dar uma breve olhada aqui. Eu não vou explicar 100% no detalhe aqui do notebook, porque tem muita coisa. Se eu fosse ver tudo aqui, a gente ia ficar aí, sei lá, 2 horas vendo esse trem aqui. Então, vamos ver do início aqui. Entendendo as redes neurais. O que a gente pode ver aqui do introdutório de rede neural? A rede neural ela tenta emular uma rede neural artificial. Aliás, uma rede neural natural. Né? Uma rede neural natural é um cérebro, ela tem um conjunto de neurônios. O cérebro possui, eu acredito que bilhões de neurônios. Né? Um neurônio é uma célula, e essa célula se liga, cada neurônio desse se liga um no outro por meio de sinapse. Aliás, essas sinapses é que transmitem os sinais elétricos, e esses sinais elétricos são responsáveis pelo nosso processo de aprendizado, certo? Então, a nossa rede neural artificial, ela tenta emular esse conceito. Como que ela faz isso? A gente tem um neurônio, e esse neurônio é basicamente um número. E a informação que a gente vai passar por ele, a gente vai passar por meio de pesos, esses pesos seriam essas espécies de sinapses, né, que se ligam entre os neurônios, certo? Qual que é o objetivo nosso? O objetivo nosso é atualizar esses pesos. Aqui, se a gente for ver uma representação de uma rede neural, a gente vai ver normalmente dessa forma aqui. Né? Cada bolinha dessa aqui é um neurônio. Lembre-se, um neurônio é um número. E essas setinhas aqui são pesos, que também são números, entendeu? Então, como que funciona? Normalmente uma rede neural ela é dividida em camadas. Então você tem cada camada tem uma certa quantidade de neurônios e a gente pode ver várias camadas em uma rede neural, dependendo da sua profundidade. Então a primeira camada a gente tem a camada de entrada, que vai efetivamente receber os valores de entrada que a nossa rede neural vai ler. Aqui no nosso caso, ela vai ler o que? Ela vai ler o valor da cor aqui que representa cada pixel da nossa imagem. A nossa rede neural que precisa ser entendida o quê? Que ela enxerga são números. Ela enxerga o valor em número que representa o pixel da nossa imagem. Então ela vai ler cada pixel da nossa imagem ali
Essa imagem aqui, no caso, acho que está 28 por 28 pixels, isso aí. Então, cada imagenzinha dessa daqui, ela vai ler cada pixel daquele dali, cada valor ali, e vai passar cada valor daquele dali por um neurônio. E aí, cada valor desse neurônio, a gente vai multiplicar por um peso. E esse resultado, a gente vai passar por um outro neurônio, e esse outro neurônio vai retornar talvez ir para uma outra camada, até que chega no final da nossa camada de saída, que vai efetivamente nos dar o nosso resultado. E o nosso objetivo é ver se o que ela previu, no momento que a gente vai treinar ela, né, se o que ela previu está de acordo com a realidade, se condiz com a resposta correta. E isso a gente faz por meio de uma função chamada função de custo, ou o erro, né? A gente mede aquele erro e verifica o quanto que ela errou. Nosso objetivo é minimizar esses erros. E a gente minimiza esses erros ajustando os pesos, certo? Tem uma camada oculta também, eu esqueci de falar que entre a camada de entrada e a camada de saída tem a chamada camada oculta. Essa camada oculta pode ter mais de uma, você pode ter mais de uma camada oculta com vários neurônios cada uma. Aí esse dimensionamento vai de rede neural para rede neural. Só que quanto mais camadas e quanto mais neurônios, mais complexo fica e mais poder de processamento você vai precisar, certo? Esse processo de passar da camada de entrada para a camada de saída, esses cálculos, né, a gente chama de forward propagation. É um algoritmo forward propagation. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei a tradução forward propagation. Tem aqui. Não sei a tradução correta para isso aqui. Seria propagação à frente, né, que você está fazendo. E o processo de aprendizado, efetivamente, que é o de ajustar os pesos, é de backward propagation, back propagation, que seria basicamente você analisar aqui o que você obteve na camada de saída, medir aquele erro ali e depois vir ajustando peso por peso, né? Até chegar aqui no final aqui, o último peso, se ajustou, você fez um ajustezinho, aí você vai, roda de novo e vê, mede o erro novamente. E aí vai a cada iteração esse procedimento. Esse processo de ajustar o peso que a gente chama de backpropagation, tem várias possibilidades também. Nessa implementação, eu estou implementando o gradiente descendente. O gradiente descendente ele vai ajustar os pesos utilizando derivadas parciais, né? Se vocês pesquisarem aí, recomendo vocês pesquisarem o método de descida do gradiente ou gradiente descendente, como que funciona. Basicamente, você está ajustando, utilizando o conceito de derivadas parciais. Eu não vou explicar aqui como que funciona uma derivada, porque senão vai ficar muito longo, né? Esse aqui é uma estrutura de um neurônio. Esse aqui é o cálculo que a gente vai fazer, né? Um neurônio, lembrando que o neurônio é só um número, e ele vai receber um outro número, que é a nossa camada de entrada, que são os dados de entrada, aliás. Pode não ser a nossa camada de entrada, dependendo da posição que está esse neurônio na camada. Ele vai fazer um cálculo. Ele vai pegar a nossa entrada, multiplicar pelo seu peso e depois somar tudo. E depois somar por um outro parâmetro que a gente chama de viés. Aí, dependendo da sua rede, pode ser ou não que tenha esse viés. Se ter esse viés, você está ali na função, você está ajustando ali o valor ali do eixo Y, né? Se a gente for pensar numa regressão linear, recomendo pesquisar também sobre regressão linear, se você quiser aprender sobre rede neural. O que é regressão linear? Não vou explicar aqui, porque senão vai ficar muito longo, certo? Só que isso aqui são vários neurônios. Então, se eu vou fazer com vários neurônios, uma camada tem vários neurônios, eu tenho que utilizar matrizes. E aí você vai ter que saber multiplicação de matrizes, se você quiser implementar isso aqui. Então, essa aqui é uma representação de uma rede com 3 neurônios, e aí você tem, para cada neurônio, você tem tantos pesos quanto tem no número de entradas. Então, você vai ter, se a gente tem
4 entradas, a gente tem 3 neurônios. Então vai dar o quê? 3 vezes 4, 12. Então a gente tem que 12 pisos no total aqui de uma matriz. E a gente tem nossos valores de entrada e nossos vieses para cada neurônio, respectivamente. Então a gente está fazendo basicamente esse cálculo aqui e esse daqui, só que no formato de matriz, porque a gente precisa armazenar esses dados, todos esses dados em matrizes, né? A gente não tem escavatória, entendeu? E aí depois que a gente faz essa função aqui, vou mostrar mais uma vez essa função aqui, que é parecido com a regressão linear. A gente vai estar no formato de matriz, e isso aqui tudo vai entrar dentro de uma outra função que chama função de ativação. E aí tem vários tipos de função de ativação, dependendo do para que você vai usar a sua rede neural, qual o problema que você quer resolver. No nosso caso, a gente vai usar a ReLU e Softmax. Eu só recomendo cada um olhar cada uma dessas funções, ver como que é o comportamento delas. Eu já deixei aqui mais ou menos um gráfico do comportamento delas e a fórmula da função respectiva, né? Mas se cada um se quiser entender como que funciona, para onde que a gente vai usar, onde que é melhor usar ou não, aí vai cada um, né? Beleza, então primeiro vamos ver as fórmulas para o nosso forward propagation. O forward propagation vai usar essas fórmulas aqui, que essa fórmula aqui, só para demonstrar, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, certo? Aí, como a gente está fazendo uma representação de matrizes, a gente utiliza letra maiúscula. E essa aqui são as nossas funções de ativação, né? Então, vocês podem ver que essa fórmula aqui vai estar pegando nossa matriz de pesos, multiplicando os valores de entrada, somando com os vieses. E isso aqui vai armazenar numa variável z. E esse z vai entrar na nossa função de ativação, primeiro a ReLU, e aqui embaixo faz a mesma coisa com a outra camada, vai retornar um outro z que vai entrar no softmax, que vai ser a nossa segunda função de ativação, certo? Essa aqui é uma representação gráfica da nossa rede. Vai ser uma rede bem simples. Aqui eu não coloquei todos os valores de entrada, porque são 784 valores de entrada, não ia caber aqui. Então eu coloquei só alguns, só para representar. Mas aqui a gente vai ter uma camada de oculta, com 10 neurônios, e uma camada de saída com 10 neurônios também. Porque a gente está tratando de 9 possibilidades, aliás, 10 possibilidades de dígitos, que vai de 0 a 9, né? Então, a gente vai ter uma saída com a possibilidade de 10 valores, certo? E aí aqui eu deixei tudo documentado, bonitinho, né? Quem quiser dar uma olhada, vamos só passar o olho para adiantar. Aqui está um link para baixar os dados, informação do tamanho da imagem, as bibliotecas que a gente vai utilizar. Aqui a gente está lendo os dados de treino e depois o de teste, certo? Aí aqui eu estou tratando os dados, né? Eu vou basicamente transpor a matriz de teste de treino, ou seja, o que era linha vai virar coluna, o que era coluna vai virar linha. Toda vez que você vê isso aqui, ó, um Y maiúsculo e um X, o Y maiúsculo normalmente representa a resposta correta, né? Qual que é a resposta correta que a gente vai utilizar de valor para treinar a nossa rede neural? Ele geralmente representa com um Y maiúsculo. Para valor previsto, normalmente utiliza um Y minúsculo assim, né? Então, quando o valor que a rede neural previu, a gente utiliza um Y minúsculo. E para valor de entrada, que vai entrar na nossa camada de entrada, a gente utiliza normalmente um X maiúsculo, certo? Aqui a gente tem o X de teste, os valores de entrada de teste, né? E o de treino, para a gente treinar a nossa rede neural. Aqui eu estou basicamente normalizando os dados, né? Porque como ele está pegando entre 0 e 255, eu tenho que
eu preciso colocar entre 0 e 1. Então, eu divido por 255 e eu estou normalizando esses valores para facilitar os cálculos, senão eu não consigo aprender direito. Beleza? Aqui eu criei uma função, só vou mostrar as imagens para poder ilustrar, para a gente poder visualizar. A gente tem um 2, 0, 9, um 0, um 3. Então vocês podem ver que são tudo dígito, número, que você consegue escrever na mão, né? E pegaram, tiraram uma foto disso, modificaram a qualidade da imagem, né? Ou a dimensão da imagem para poder funcionar como base de dados para treinar uma rede neural. Beleza? E aqui a implementação do nosso Feed Forward Propagation, certo? Que é que a gente viu anteriormente. Aí aqui, basicamente, a gente está montando a rede, vai iniciar os pesos, importante, inicia-se os pesos e os vieses com valores aleatórios, né? Então, essa parte que é a etapa que costuma ser importante, que dependendo da forma como você gera esses valores aleatórios, vai impactar o seu resultado final. Então, isso aqui também é importante. Aqui é a implementação das nossas funções de ativação, né, a Relu e Softmax. De novo, quem quiser entender melhor como que funciona isso aqui, recomendo dar uma pesquisada. E aqui, de fato, a nossa função Feed Forward Propagation, que é isso aqui, é isso daqui. Né? Então, isso aqui é aquela implementação, é a implementação daquelas fórmulas lá que a gente viu. Beleza? Que eu não vou explicar novamente. E aí o que acontece? No momento de atualizar esses pesos, existe a possibilidade também, dependendo da sua rede neural, se ela for muito simples, você só randomizar os seus pesos, às vezes pode funcionar. Você só ajustar os seus pesos por meio de... Você sempre, a cada interação, você pega e atribui a ele um valor aleatório novo. E você compara o resultado que essa rede neural gerou e ver se ele é melhor do que o anterior. Se for melhor, quer dizer que esses pesos e conjunto de pesos e vieses é melhor. Então, eu atualizo meus pesos com base nesses valores. Dá para fazer isso aqui? Eu fiz, porém, não ficou muito bom. Né? Então, foi só um teste para verificar se existia essa possibilidade para essa rede aqui. Então, eu verifiquei aqui, não deu. Não sei se eu implementei isso corretamente. Eu acredito que sim, mas pelos meus testes aqui não deu um valor muito bom. Eu consegui só 18% de precisão para 1000 interações, né? Então, só randomizar nesse caso, nessa rede aqui não funciona, beleza? Então, a gente precisa implementar um backpropagation, né? O que é o backpropagation? Como a gente já viu, a gente vai utilizar o algoritmo do método do gradiente descendente ou método da descida do gradiente. Eu peguei uma imagem na internet só para ilustrar uma função aqui. A gente está uma função em 3 dimensões só, mas essa aqui não é a função que a gente está utilizando. Nossa função ela já é multidimensional, tem muitos valores, então não daria para a gente plotar ela desse jeito. Mas é basicamente eu estar pegando a minha função, resultado que está gerando na nossa função de erro, e tentar otimizar ela, pegar o mínimo erro possível. Né? Esse aqui, o mínimo possível da nossa função, a gente chama de mínimo global, né? E um mínimo menor do que o global, porém também é um mínimo, a gente chama de mínimo local. O resultado depois de a gente treinar a nossa rede neural pode ser que seja um mínimo local ou um mínimo global. O ideal eu sei que seja o global, só que não é muito difícil você saber quando você está num mínimo global ou não, principalmente se a função for muito complexa, certo? Então, o que normalmente faz é rodar vários testes e verificar qual é
ofereceu a solução, a melhor solução, a solução mais satisfatória, né? Normalmente, um mínimo local, às vezes, pode fornecer uma solução que seja satisfatória para o problema que a gente está tentando resolver, certo? Aí aqui eu tentei botar também, utilizando o matplotlib, botei uma função de erro, só para testar também, só para exemplificar, nada muito grande aqui, né? Então, aí a gente parte para os cálculos, né? E aí eu fiz, né, toda a derivação para a nossa rede neural que a gente vai utilizar. Não precisava fazer isso, já tem essas fórmulas aqui, já estavam prontas, se vocês olharem aqui no vídeo do Zhang aqui, ele já tinha feito os cálculos, já tinha feito as fórmulas, então era só implementar, mas eu decidi fazer a derivação para entender, né, como que chega nesses valores aqui. Não vou explicar cada passo a passo, mas se você quiser dar uma olhada, recomendo. Quem quiser se aprofundar, é bem interessante. Então, a gente vai utilizar, vai se limitar a essas fórmulas aqui. E essas fórmulas aqui é que a gente vai utilizar para poder atualizar os pisos. Isso aqui, se vocês forem reparar, são derivadas parciais, certo? Então, cada derivada parcial dessa daqui, no caso a gente vai utilizando essa daqui para a segunda camada e essa daqui para a primeira camada. E essas funções aqui vão atualizar os pesos aqui, ó. E essas funções aqui vão estar atualizando os pesos aqui. E isso daqui é a implementação disso daqui, beleza? Então, importante, esse valor de alfa aqui. Esse valor de alfa é a chamada taxa de aprendizagem. O que é isso? Quanto maior esse valor, maior vai ser mais drástico vai ser a mudança do meu peso aqui, da atualização do meu peso. Se for um valor alto, isso significa que o meu aprendizado da minha rede vai ser mais rápido. Só que isso não significa que vai ser bom, porque pode ser que ele, em um determinado momento, ele passe daquele mínimo local que a gente viu, ele passe daquele valor e ele não encontre um valor mínimo para a nossa função e o aprendizado da nossa rede neural seja comprometido. Da mesma forma, se for um valor muito baixo, vai atualizar muito pouco. Então, a gente vai atualizar pouquinho a pouquinho, a gente vai precisar rodar a nossa rede neural muitas vezes antes de a gente conseguir um valor de peso satisfatório, um dimensionamento satisfatório dos nossos pesos e vieses, entendeu? Então, essa precisão dos valores aqui também é importante, beleza? E aí aqui eu já implementei o gradiente, né? E aqui, se vocês forem ver, ó, tem a nossa função de forward propagation. A cada iteração ele vai executar isso aqui, back propagation e a função para atualizar os pesos, beleza? Então ele faz o forward propagation, verifica o erro e chama a função lá para calcular as derivadas e usando essas derivadas eu atualizo os pesos a cada iteração. Eu estou sempre melhorando o nosso erro, minimizando o nosso erro e atualizando nossos pesos, beleza? Para essa função eu utilizei como valor de alfa 0.1, né? Nossa taxa de aprendizado 0.1 e o número de iterações 1000, né? 1000 iterações. Cada mais iterações, né? Mais treinada vai ser sua rede neural, mas para esse exemplo de teste, né? Vamos deixar 1000 iterações, eu acho que já é suficiente. Então eu botei para rodar aqui e printei os resultados. Vocês podem ver que a precisão aqui ela vai melhorando com a cada iteração. Aqui chegou no 87.5, né? 87,5 foi a nossa precisão final. Como eu falei, eu consegui aqui com essa mesma rede 91.5, né? Fazendo alguns ajustes, mas aqui como o objetivo é só
aprender, né, só entender como funciona a nossa rede neural, a precisão não é tão importante, beleza? Então, beleza, aí depois o que eu fiz? Depois que eu treinei a nossa rede neural, aí sim vou testar. E aí a gente vai utilizar a nossa base de dados aqui de teste. Essa nossa base de dados aqui de teste. Essa base de dados é que que a gente vai testar a rede e vai gerar os resultados que a gente vai submeter à competição aqui depois no final, beleza? Então, testando a nossa rede neural aqui, a gente pode ver, o primeiro aqui ela já errou, né? Então, a imagem aqui a gente pode ver claramente um 9, né? A resposta aqui é um 9, só que ele deu que é 7, né? Ele ficou bem próximo aqui, o 7 aqui ele é um pouco parecido com o 9, né? Ele tem aqui essa parte aqui, a gente tem um traço aqui maior na vertical e depois ele tem essa pontinha aqui, ele só esqueceu que tem uma parte de baixo aqui, então ele previu isso aqui com um 7, mas na verdade é um 9, então ele já errou. Mas aqui já acertou, tá vendo? 9, ele previu certo, tá vendo? 8, certo. 2, já correto. E 4, correto também. Então, na maioria dos casos, né, ele previu correto. A gente conseguiu um acerto aqui de 87,5%, 87,5%. Beleza? Aí aqui eu só plotei os resultados, né? Os resultados que a gente vai te submeter lá no desafio depois e salvei num ponto CSV para poder jogar aqui, né? Aí se você quiser submeter uma previsão, é só você vir aqui, aí você dropa aqui o arquivo e submite, acabou, né? E aí ele vai te dar aqui no final qual que foi o seu score, né? E você pode fazer várias submissões, né? E o seu score final vai ser considerado o maior, né? No caso. Beleza? Então é isso. Essa aqui é a nossa implementação de uma rede neural simples para detectar problemas de rede problema de números escritos à mão, né? Então, que é muito comum. Beleza? Eu acho que é isso. Né? Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários. Eu vou estar deixando o nosso repositório aqui. Vou deixando o repositório aqui do notebook, desse notebook aqui, né? Do GitHub. Vou ver se eu consigo deixar o link na descrição. Quem quiser dar uma olhada, beleza? E eu acho que é isso, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E falou!